tá? Eu vou mostrar o vídeo dele pra vocês relembrarem, olha. Os policiais que tá tentando contra o povo tá levando a pior. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. É o papo é reto. Bora! Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Tamo aqui dentro ou não tamo? É nosso ou não é? Eu não é! Eu não é! É nossa essa bosta ou não? É isso, Supremo é o povo ou não é? Supremo é... Gente, não, essa frase aqui foi a melhor, ó, essa aqui, ó. O que vocês acham que vai acontecer com ele? Bora! Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Maravilhoso. Aí ontem eu mostrei ele no interrogatório com o juiz, né? Quem não viu, depois dessa live aqui, você vai lá e volta na live de ontem à noite, né? Live antes dessa aqui. Aí ele parecia um gatinho na frente do juiz. Não, é no calor sabe quando a pessoa fica boca mole? Boca mole, aí ele tá todo pimpão, todo meninão. Ó lá, ó, todo pimpão, ó lá. Aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Alexandre de Moraes, seu bosta. Aí chegou na frente do juiz, ficou com a boquinha mole. Ô, seu juiz. Ô, seu juiz. Seu juiz. Não, eu falei, mas eu falei no calor da emoção. No calor da emoção. Ô, seu juiz. Ô, seu juiz. Entendeu? Aí ele ficou boquinha mole na frente do juiz. Aí, o que a gente vai ver agora? Todo mundo viu que ele mentiu, tentou justificar coisas absurdas ontem. E eu já relembrei vocês quem é esse cara. Um golpista que invadiu os prédios, desafiou Alexandre de Moraes, falou que tinha tomado poder. Ele acreditou que o golpe tinha dado certo, mas não deu, né? E agora eu vou mostrar aqui, ó. Teve uma entrevista da Cristina Gremel, tá? Sobre ele, mas eu não sei quem é que vai falar por ele aqui. Não é ele exatamente, mas vamos ver o que dá, porque eu não vi isso aqui. Eu vou ver com vocês. Da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e venho fazendo há meses uma série de entrevistas com presos políticos do 8 de janeiro. Hoje, na verdade, eu converso com a esposa de um preso político, continua na cadeia, é um médico veterinário de Londrina que não foi preso em Brasília no dia 8 nem no dia 9, em frente ao QG. Só para explicar, o cara foi lá, fez aquele vídeo, xingou todo mundo, invadiu os prédios, comemorou a invasão, comemorou a quebradeira, falou que o Alexandre de Moraes é um bosta, tá? E depois ele foi preso na Operação Lesa Pátria, porque ele conseguiu ir embora, sair e foi embora, tá? Ao QG do Exército e sim, em sua... Olha, pra quem tá entrando agora e tá perguntando assim, o Victor tá resfriado? A Nara Jucá tá perguntando. Não, é porque uns minutos antes de eu entrar na live, eu peguei a minha gata e eu fiquei dando carinho nela, que ela tava me arranhando e fazia tempo que eu não fazia um carinho nela, eu fiz um carinho. Qual o problema? Eu tenho alergia. Ela vem, quando ela dorme no meu pé, dorme assim, não dá nada, mas se eu pegar ela no colo, encostar no meu peito e dar carinho, aí ferrou, alergia. Eu tô aqui espirrando de alergia. Eu não tenho rinite, não tenho nada disso. É alergia. Então meu olho tá coçando, meu nariz, eu tô espirrando. Alergia total. Vamos lá. Em sua casa, numa daquelas operações chamadas Lesa Pátria. A gente já vai saber os detalhes sobre este caso absurdo que sequer tem denúncia formal por parte da Procuradoria. Gente, com esse vídeo que eu mostrei pra vocês, tem o cara se filmando dentro do prédio falando, tomamos, essa merda é nossa ou não é? Alexandre de Moraes, vem aqui agora, seu bosta. E essa mulher fala que é um absurdo prender o cara, gente.
Procuradoria-Geral da República, mas antes eu queria te falar de uma novidade, uma boa novidade, apesar dos temas pesados que eu trato aqui na minha coluna, mas uma boa novidade para começar. Nesse momento ele está preso do 8 de janeiro. Lumina Hoffmann, esposa do João Paulo Silva Matos. Esposa dele, vamos ver o que a esposa dele vai falar. Médico veterinário de Londrina, preso político do 8 de janeiro. Eu estou então aqui com a Lumina Hoffmann, de Londrina. Ela é esposa do João Paulo Silva Matos, que está preso ainda lá no presídio da Papuda, em Brasília. Ele não tá mais preso, tá, gente? Ele foi solto há algum tempo, tá respondendo o processo em liberdade, tá? Lumina, traz para nós as últimas informações que você tem, e aí a gente já começa a querer entender a história do seu esposo, como que tudo aconteceu. Mas nesse momento ele está preso já há vários meses e sequer tem denúncia formal apresentada contra ele, é isso? Exato, Cristina. Primeiramente, bom dia. Ô, Cristina Grêmio, ele foi preso porque existe uma investigação contra ele. A pessoa não vai presa pela denúncia, não tem absolutamente nada a ver a denúncia com a prisão. A prisão acontece como uma medida cautelar para que a investigação possa prosseguir. E o processo dele estava em segredo de justiça. E tem todas as provas contra ele. Ele mesmo afirmou e ele não negou que o vídeo era ele. É muito mentirosa, gente. Bom dia, obrigada por esse espaço que você dá para todas as famílias que estão passando por esse momento terrível e muito difícil. Ele está preso desde 18 de abril na penitenciária estadual aqui em Londrina. E desde então, né, nossos advogados vêm tentando tudo que é possível juridicamente, legalmente, e nada até agora tem um retorno positivo, infelizmente. Eu falei Papuda na abertura da entrevista aqui, mas ele está em Londrina, então ele não é preso do Paraná. 8 de janeiro, exatamente, ele não foi preso. Caramba, você mesma falou, ô Grêmio, você mesma falou. Ah, ele foi preso na Operação Lesa Pátria. Foi Operação Lesa Pátria, ele é preso onde ele tá, e não na Papuda. Papuda é quem foi preso lá no dia. Preso lá nos prédios públicos no dia da manifestação. Exato, ele foi preso através da Lesa Pátria. A André Strom falou assim, mas ele não foi julgado ainda? Não, ele tá no meio do processo, mas não teve ainda os votos dos ministros. Tá quase, eu acho que daqui umas 2 semanas vão ter os votos. Ele vai ser condenado, certeza, tá? É muita prova. Pátria. E como é que foi essa prisão? Foram atrás dele alegando o quê? Cristina, na verdade, 6 horas da manhã, a Polícia Federal bateu na nossa porta, a gente sem entender nada, a gente até achou que estava tendo algum assalto, alguma coisa. Eles não estavam entendendo. Estamos aqui dentro, não estamos? Deixa eu fazer eles entenderem aqui, ó. Olha por que teu marido foi preso, ó. Os policiais que estão tentando contra o povo estão levando a pior. O cara comemorando que os policiais não estavam aguentando a pressão dos golpistas vagabundos criminosos. Os policiais apanhando, tomando pedrada. Olha aqui, ó. Os policiais que estão tentando contra o povo estão levando a pior. Já tem viatura voltando para trás, tudo fodida. É o papo é reto. Alexandre de Moraes, seu bosta! Tamo aqui. Pronto, agora a gente já sabe, né? Por que ele foi preso, né? Espero que a esposa dele esteja assistindo aqui. Coisa ali na rua e alguém pudesse ter entrado na nossa casa e a polícia estava invadindo ali para fazer alguma perseguição. E, enfim, recebemos a polícia, né? E foi aquilo que você pode imaginar, né? 6 horas da manhã, criança em casa, a gente sem entender nada, ele já estava acordado. E foi terrível, terrível, terrível. Daí ele foi levado e desde então estamos vivendo aí esse terror. Apresentaram para vocês um mandado de prisão, de busca e apreensão? O que foi a alegação que o policial que esteve aí falou para vocês? Ou os policiais? Então, primeiro momento, a policial, ela só explicou para a gente, olha, a gente está fazendo uma busca e apreensão por conta do 8 de janeiro, da Lesa Pátria e tal. E até então a gente imaginou que fosse apenas uma busca e apreensão mesmo, né?
Aí, ao final da busca, reviraram a nossa casa inteira, todos os cômodos, todas as gavetas. Aí eles deram a voz de prisão. O que eles procuravam? Eles falaram ou chegaram a levar alguma coisa? Não, levaram algumas coisas e papelada e documento, mas que não eram significativos e nem constou isso no inquérito. Aí deram voz de prisão, alegando que o mandado de prisão era de quem e por quê? Chegaram a explicar? Não foi explicado. Na verdade, assim, Cristina, logo quando tudo aconteceu, a gente já ligou para um advogado, né? Nós ficamos muito assustados e foi tudo resolvido através do advogado, né? Que daí depois, claro, passaram todas as informações para ele. Mas aí as informações eram o quê? Era mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes? Do ministro. Do ministro e culpa. Gente, é muita covardia, né, o que a Grêmio faz. O ministro Alexandre de Moraes não manda prender ninguém. Quem pede a prisão das pessoas ou é a Polícia Federal ou é o Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes, ele apenas analisa o pedido e ele verifica se o pedido tem coerência ou não. Aí o ministro analisa e fala, realmente aqui tem prova suficiente, pode estar autorizado. É isso que o ministro fez. Pare de mentir, Cristina Grêmio. Culpando o teu marido por ter dado golpe de Estado, aquelas alegações que estão colocando nos outros processos. Exato, aqueles 5 crimes que, né, tá todo mundo aí respondendo, são os que estão sendo imputados a ele. E aí vamos dar um passo atrás. Ele esteve em Brasília no 8 de janeiro, se envolveu de que forma naquela manifestação? Esteve, Cristina, ele não foi de ônibus, ele foi com o nosso veículo próprio, ele foi com um amigo, apenas para dividir despesa mesmo da viagem. Ele trabalhou o dia inteiro, mas ele se viu na obrigação moral, né, como pai de família, como trabalhador, de ir para a manifestação, manifestar pacificamente, assim como sempre aconteceu, né, a direita no... Aqui dentro não os policiais que estão tentando contra o povo tá levando a pior. Já tem viatura voltando para trás, tudo fodida. É o paperreco. Bora! Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Tamo aqui dentro ou não tamo? É nosso ou não é? É ou não é? É ou não é? É nossa essa bosta ou não? Supremo é o povo ou não é? Supremo é... É isso aí. É só para confirmar a fala da esposa dele, que ele é um pai de família e foi para uma manifestação pacífica, tá? É só para deixar bem... Eu vou colocando esse vídeo toda hora que a gente puder confirmar as palavras da mulher dele. No Brasil, e o motivo, né, da manifestação, o que levou ele é que nós somos uma família cristã e a gente sabia que em 2023 agora pautas de qual a gente não concorda teriam um grande avanço, como de fato teve, né? E foi esse o motivo. De fato teve o quê? Que avanço? Em qual pauta? Pelo qual ele foi. Ele falou, eu não posso ficar aqui no conforto da minha casa só reclamando, né? Eu preciso realmente me manifestar. Sim, agora ele vai ficar reclamando na papuda. Agora vai. E me posicionar em relação a isso. E você sabe se ele chegou a acampar lá no QG do Exército? Qual foi a participação e envolvimento dele com outras pessoas? Porque se ele foi sozinho com um amigo, suponho que ele não conhecesse praticamente ninguém que estava lá. Eventualmente encontrou algum conhecido da região aí, mas não devia ter conhecidos por lá, né? Não tinha, nunca tinha ido a Brasília. Ele foi com esse amigo realmente só no intuito, é uma pessoa conhecida, né, na verdade, só no intuito de dividir as despesas da viagem. Não ficaram no acampamento, eles se acomodaram ali pelo veículo mesmo, nos arredores ali, mas não esteve no acampamento. Não encontrou nenhum conhecido lá e é isso. E você sabe se ele chegou a ver a confusão, estava lá na hora que invadiram os prédios, chegou a entrar em algum prédio?
O que você acha que está por trás dessa perseguição a ele especificamente? Perseguição. Vamos ver se ele entrou ou não no prédio. Vamos ver o que a mulher dele vai falar. Olha lá. Já aqui, pelo que você me disse, ele voltou para Londrina e já estava em Londrina há alguns meses quando teve essa operação da Polícia Federal na casa de vocês. Cristina, assim, o que ele relata, ele conta que chegando na Praça dos Três Poderes, ele passou por uma barreira policial, foi revistado, a polícia concedeu a entrada deles, né, como quem diz, olha, podem entrar, podem visitar e manifestar pacificamente, estão livres, podem entrar, porque não portava nenhuma arma de fogo, nenhuma faca, nada que, nem aqueles das bandeiras que eles carregam, as hastes, nada. Né? Esse relato eu já ouvi de vários, que na revista, que havia revista, e na revista policial, quem tinha bandeira com haste, tinha que tirar a haste, deixar lá com os policiais e ir só com o tecido da bandeira na mão. Ele nem isso ele tinha, realmente era só o celular e garrafa d'água, né? O que a grande maioria portava. E aí ele entrou, ele relata que quando ele entrou já estava tudo quebrado. Você sabe em qual prédio que ele entrou? Nem ele sabe, Cristina, nem ele sabe. Como ele nunca tinha. O cara vai manifestar em Brasília e ele não sabe nem onde ele vai. Um ignorante que não conhece o básico do básico do básico, os prédios dos poderes, não conhece, não entrou no Google antes para ver, só para dar uma conferida, ele quer mudar o Brasil. Não conhecia, nunca tinha ido a Brasília e inclusive até no inquérito dele consta que ele esteve no Palácio do Planalto, mas nos depoimentos que ele deu para a polícia e tudo, ele fala, eu não sei em qual prédio que eu entrei. Aí ele conta que chegando lá já tinham pessoas vestidas de preto, já estava tudo quebrado, a confusão já estava começando a... Pessoas vestidas de preto e estava tudo quebrado. Daqui a pouco eu vou botar o vídeo de novo, vamos lá. Se formar no momento que ele chegou. E ele ficou por ali gravando, fazendo uma live, quando começou a vir as bombas de cima, os helicópteros. E para se abrigar, ele procurou um prédio. E entrou. Mas a live ele fazia de fora, ele não fez a live lá de dentro. Exato, a live ele fazia do lado de fora. Quando começou a confusão e bomba, helicóptero e tal, ele já nem pensou mais no celular e falou, vou me abrigar. E procurou. Caraca, mentira! Puta merda, nada a ver, olha isso aqui. Os policiais que tá tentando contra o povo tá levando a pior. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. É o paperreco. Bora! Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Tamo aqui dentro ou não tamo? É nosso ou não é? Eu não é! Eu não é! É nossa essa bosta ou não? Supremo é o povo ou não é? Supremo é... Esse aí é um casal unido, é o casal que mente junto, né? O casal mente junto. Esse casal, pelo menos isso, eles são unidos, né? Procurou, é o saguão de um prédio que a gente não sabe realmente. Eu acho que é o Palácio do Planalto mesmo, pelos relatos, porque os que foram presos no Congresso foram no plenário do Senado ou em alguns outros espaços do Congresso. E todos que descrevem um saguão grande, que inclusive estava cheio de polícia, era o Palácio do Planalto. Inclusive assim, tem umas catracas, uns computadores. Ele falou, eu nem passei para lá da catraca. Aonde eu entrei ali é um saguão, é um lugar assim que não tinha nada, nem mobília, nada. Quando ele entrou e viu que também tinha confusão ali dentro, ele falou, bom, não vou ficar nem aqui. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Ele permaneceu ali por 1 minuto ou menos até, ele relata. E já saiu e falou, bom, eu vou embora porque a manifestação tomou um rumo que eu não concordo. Puta, que mentira. O cara tava adorando, comemorando. Meu, é muita mentira, gente, que bizarro. Né?
bagunça, enfim, generalizada e tal, e ele preferiu sair de lá e voltou pro carro. Que mentira! Ele não tava gostando da bagunça, ele. E nisso ele E tava com aquele aguardou o amigo ou amigo ele tinha se perdido do amigo? Se perdido do amigo. Ele voltou pro carro, daí tentaram contato, o amigo também já estava retornando, e descansaram um pouco e voltaram para Londrina. E esse tempo que ele ficou dentro seja do Palácio do Planalto, ou pelo que você descreve, catracas, computadores, eventualmente era uma área de recepção, pode ser que seja do Congresso mesmo, numa ala. Eu também não conheço muito bem lá, mas estive algumas vezes, mas dentro do Congresso mesmo só uma vez, e no Palácio do Planalto eu nunca entrei, então não sei descrever, mas estou trazendo os relatos de outros que eu entrevistei. Mas ele nem permaneceu, sabe, Cristina? Não permaneceu, ele passou né? por esse lugar. Entendi. E aí ele volta para Londrina e Ele nem permaneceu, foi só o suficiente pra ele falar que tava adorando, que a polícia tava apanhando e que o Alexandre de Moraes é um bosta. Parabéns, viu? Foi bem rápido, mas a passagem já vai garantir 17 anos, certeza. Quando ele é preso, bom, você disse que não houve uma acusação ali na hora da voz de prisão. Mas ele imagina, ou você imagina, que foi por causa da tal live, é isso? Exato, porque depois que ele retornou de Brasília, no dia seguinte, se eu não me engano, ele teve a conta dele do Instagram banida, a mando do ministro. Então a gente já imaginou que ali poderia ter algum desdobramento. Quer dizer, já teve essa ordem de censura, sem também explicação. Ele chegou a procurar explicação com o Instagram mesmo? Não, porque a conta fica banida de forma que você não consegue ter acesso a nada. Aparecia, quando ele acessava, aparecia conta banida. Exato. E ele imaginou que tinha sido por causa da live que ele fez lá em Brasília. Exato, exato. Inclusive, através dessa live, Cristina, a gente recebeu muitas ameaças. Através do perfil dele, daí, enfim, né, descobriram... Não mete essa! Quem é que tava ligando pra vocês? No meu perfil vieram... O pessoal só queria denunciar vocês. No meu perfil, muitas ameaças às nossas filhas. A gente fez um boletim de ocorrência na época que, adivinha, não deu em nada, né? Ameaças graves, ameaças pesadas e qual o perfil do Instagram que fazia essas ameaças, ou eram vários? Vários, muitos. E tinha cara de perfil... Isso que eu ia dizer, tinha cara de pessoa mesmo ou de robô? Gente, eu vou ter que colocar aqui uma parte aqui do depoimento em que o juiz pergunta pra ele, né? Talvez alguém não tenha visto. Olha aqui essa parte, se liga só. Olha aqui, ó. Eu resolveria o quê? Aqui, ó. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Como eu tinha falado, Com do quartel-general, fornecimento. A polícia pega. Disse aqui que não concordava com a forma como foi conduzida as eleições. É isso? Eleitoral, eleições, é isso? Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, peraí. Como está descrito aqui na denúncia e foi feita investigações, alguns vídeos... O senhor olha lá, gente, olha aqui, olha agora. O senhor reconhece esses vídeos que o senhor foi filmado? Foi o senhor mesmo quem filmou? Foi o terceiro? O senhor sabe me dizer? Sim, não. O vídeo foi eu realmente que fiz. Na verdade, foi ali um store ali do Instagram e também já fez ali e já sumiu também, porque o store tem tempo, né, doutor? Tá. Tem um vídeo aqui gravado na Praça dos Três Poderes. E o senhor tá dizendo, vocês vão vir, seus porra? Vai ou não vai? O policial que tá tentando contra o povo tá levando o pior. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. O papo é reto, bora. Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta. O que o senhor quis dizer com tudo isso? Doutor, era no momento ali que estava acontecendo aquelas situações, no calor da emoção ali, uma viatura chegou lá, atropelando as pessoas. O melhor é o juiz. Vem aqui. É o seguinte, o papo é reto. Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta. O que o senhor quis dizer com isso? Essa parte é maravilhosa, olha isso. O store tem tempo, né, doutor? Tá. Tem um vídeo aqui gravado na Praça dos Três Poderes. E o senhor tá dizendo, vocês vão vir, seus porra? Vai ou não vai?
Os policial que tá tentando contra o povo tá levando o pior. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. O papo é reto. Bora, bora. Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta. O que o senhor quis dizer com tudo isso? Aí, obviamente, veio a resposta, né? Quem me conhece sabe, né? É quem me conhece sabe. Era um momento ali que estava acontecendo aquelas situações, no calor da emoção ali, uma viatura chegou lá, atropelando as pessoas, entendeu? Jogou o carro no meio das pessoas, atropelando. Puta, mentiroso, cara, o cara nada a ver. Que viatura que atropelou pessoas, cara. Puta mentira. Meu, horrível. Vamos lá, vamos continuar aqui, vai, na mentirada, vai. Robô de milícia digital petista. Alguns, Cristina, pareciam fake, perfil com 0 seguidor, uma foto, enfim, né, aleatória. Outros a gente percebia que realmente eram pessoas mesmo, mas o que mais parecia pra gente eram esses robôs e perfis fake. Ou seja, acusam demais os outros de fazerem o que eles estão fazendo, porque isso foi tramado para ser assim, não sabemos, e estamos aguardando respostas da polícia até hoje, que pelo que a gente vê da Lesa Pátria, não é isso que eles estão investigando. Eles estão perseguindo pessoas que estiveram em Brasília, fizeram uma live em Brasília. Pouco importa se conheciam quem estava lá, se entraram com o intuito de quebrar, se efetivamente quebraram alguma coisa, né? Pessoas que nem foram a Brasília, né, estão sendo perseguidas. Mas a impressão também que a gente dá que ou é pessoas engolidas pelo ódio que se espalhou no país, e aí é um ódio gratuito, aquele processo de desumanização. Qualquer um que... Uma jornalista, hein, falou ou é pessoas, tá bem de jornalismo, viu? Vestisse verde e amarelo era meu inimigo. Qualquer um que apoiasse o candidato adversário do meu era meu inimigo e precisava ser denunciado. E houve também essa perseguição virtual. Pode ser que alguém que assistiu a live dele, inclusive, tenha eventualmente mandado para a polícia, para alguém pedindo investigação e acusando de ser vândalo, né? Exato, eu penso que foi mais ou menos por aí a linha da denúncia dele. Denúncia, assim, que na verdade até hoje não tem, né? Mas o motivo pelo qual ele foi investigado. Lúmina, sabe que numa entrevista recente, um sargento da reserva, sargento da PM da reserva, lá de uma cidade do interior da Bahia, Feira de Santana, relatou que ele passou por uma situação parecida. Na verdade, ele não esteve em Brasília no 8 de janeiro, mas tinha estado nos meses de novembro, de dezembro, e tinha voltado à Feira de Santana no dia 3 de janeiro. Mas em função do que ele tinha publicado antes, fotos, vestido de verde e amarelo, lá em Brasília, ele acabou sendo denunciado por uma página do Instagram que aparentemente é uma página criada para perseguir adversários do presidente Lula. A gente não sabe se é uma página vinculada a partidos, bancada com dinheiro público, mas de fato uma milícia digital montada para denunciar pessoas. E montaram um vídeo em que a foto de capa, aquela que congela quando você vai dar o play, era a imagem dele, mas na hora que você dava o play, ele não estava em Brasília. Era a imagem dele antiga, colocaram lá. Ele foi preso por causa disso, por causa dessa denúncia feita por essa página do Instagram chamada Contra Golpe Brasil. Você acha que o teu marido pode ter sido vítima? Gente, Contra Golpe Brasil foi ótimo. Esse perfil do Instagram foi maravilhoso. Vários foram presos por causa do Contra Golpe Brasil. Parabéns ao Contra Golpe Brasil. Parabéns, meu. E olha o caô que é, eu tô falando, esse casal é unido, porque é um casal que mente junto, é unido. Vítima desse esquema, que aparentemente a polícia não está nem investigando, mas foi um esquema montado por pessoas para prejudicar outras apenas por não serem apoiadoras do PT e do presidente Lula? Acredito, Cristina, eu acredito que foi algo nesse sentido, sim, porque a conta dele no Instagram era inexpressiva, tinha menos de 1.000 seguidores e a live que ele fez lá tomou uma proporção gigante. Pessoas que a gente não conhece entravam na live e marcavam pessoas ligadas ao governo, né? E a partir daí que eu acredito que a conta dele foi banida e que ele sofreu a prisão através da Lesa Pátria. A prisão dele foi em abril? Abril, 18 de abril. 18 de abril, então ele já está há vários meses aí sem que o caso dele seja analisado, né? Seja analisado. 8 meses a gente vai fazer agora em 18 de dezembro.
E o que está sendo feito por parte da defesa? Você consegue me explicar? Recursos, pedidos de liberdade? Já teve alguma análise ou sequer analisam os pedidos? Analisam, nós tivemos 3 pedidos de revogação da prisão, que foram negados, a princípio, sob a alegação de que não tinham acabado a investigação, né, sobre ele. Porém, dia 29 de agosto, finalizou o caderno investigatório dele, né? A Polícia Federal emitiu um laudo, deixando claro que não haviam mais diligências sobre a conduta dele. E mesmo aí a gente fez um novo... Querida, diligências é que não havia mais nada a ser procurado, já tinham provas suficientes. Isso é diligências, tá? Pedido de revogação, né? Após o final da investigação. E mesmo assim foi negado, né? A alegação que eles dão para a manutenção da prisão é a manutenção da ordem pública e uma possível reincidência no crime. É essa a alegação. E qual é o crime? Aqueles crimes multitudinários lá, Exato. Associação criminosa armada, golpe de Estado... Isso mesmo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito... E tem mais alguma coisa lá que eu não lembro. De patrimônio. Exato, exato. Esses mesmo, Cristina. E eles alegam isso, mas é assim, é um parecer negativo, assim, bem subjetivo. Fica claro ali que não é analisado ponto a ponto. Gente, subjetivo. Isso aqui pra ela é subjetivo, ó. Subjetivo. Vamos lá. Subjetividade do bandido. Olha lá. Os policiais que tá tentando contra o povo tá levando a pior. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. É o paperreco. Bora! Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Tamo aqui dentro ou não tamo? É nosso ou não é? É ou não é? É ou não é? Nossa, essa bosta ou não? Supremo é o povo ou não é? Supremo é... Isso aí é subjetivo, tá? A acusação dele é subjetiva. Vamos lá. Ponto do que a defesa coloca é bem subjetivo. Os 3 pareceres negativos que a gente tem dos pedidos de revogação dele são muito parecidos. Dá realmente uma impressão assim do famoso copia e cola. E aí fica uma sensação de impotência, eu imagino, para a família, para o próprio advogado, exato. Porque se a justiça não segue os trâmites legais de analisar exato. Ponto a ponto os pedidos da defesa, de pedir mais diligências para o Ministério Público, para a polícia, ou mandar soltar se não há provas contundentes, a gente não sabe realmente a quem recorrer, né? Exato. E nesse meio tempo também, entre esses pedidos de revogação, teve agravo regimental, que até hoje está sem nenhum parecer, até hoje não foi pautado, 2 agravo regimental que o nosso advogado pediu, e teve também 2 pedidos de HC, que caiu com outro ministro, exato, que caiu com outro ministro, né, mas é negado mediante a súmula 606, a súmula do regimento interno. Que é o que dá só ao relator o poder de decidir sobre aqueles processos. Isso mesmo. E aí isso mesmo, exato. E ele está lá com mais de 2.000 processos na mesa e vai a passos de tartaruga, como se as pessoas não estivessem presas e como se não existisse. Ô, Cristina Grêmio, se você quer invadir o STF, não quer ser julgado pelo STF, primeiro, não cometa crimes lá na praça, né? Segundo, se você quer que o processo ande rápido, se você quiser cometer um crime e que o processo ande rápido, porque nenhum juiz é obrigado a lidar com 2.000 presos ao mesmo tempo, então é só cometer o crime da próxima vez sozinho. Fala pra ele, né, explica pro marido dela que assim, olha, da próxima vez que você for, se você quiser ser julgado rápido, né, ter suas demandas analisadas rapidamente pelo juiz, comete o crime sozinho, vai numa quarta-feira sozinho, sem ninguém saber, e tenta invadir o STF. Tá? Aí teu caso vai ser visto de maneira mais rápida. Agora, com 2.000 comparsas fica complicado, né, analisar tudo rápido. Se não existisse a obrigatoriedade para os juízes de analisar pedidos de réu preso com prioridade absoluta. Com prioridade, exatamente, Cristina. O que eu
É muita covardia a alegação, né? Acredito assim eu acredito assim que nesse momento a violação mais grave, né, no caso, que assim, a gente já sabe que é arbitrário desde do início, né, mas no momento eu acredito que a violação... Arbitrário? Teu marido, bandido arbitrário? O teu marido invadiu um prédio depredado, comemorou a polícia que estava apanhando, comemorou a depredação, chamou o ministro Alexandre de Moraes de bosta. Vem aqui, ameaçou, falou, desafiou o ministro, vem aqui, seu bosta. Ó, eu vou falar, hein. O ministro Alexandre de Moraes é preparado, não sei se o pessoal tá sabendo, tá? Esses merda todo aí não sai nem na mão, dava pra sair com o Alexandre de Moraes. Se pra sair com o Alexandre na mão com o Alexandre de Moraes sozinho ali, ia apanhar. Tá? O marido dela ia apanhar. O marido dela só falou assim: vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta, por quê? Porque ele tava com mais 5 mil do lado dele invadindo o prédio. Porque sozinho ia apanhar. Alexandre de Moraes tá preparado, até machucou o braço recentemente aí no treino aí. A violação mais grave é até hoje não ter denúncia. Até hoje meu marido não tem denúncia, então ele tá lá pra quê? Acabou as investigações, não tem denúncia, enquanto isso... Tá lá porque é bandido, né? Tá lá porque ameaçou o ministro, né? Cai, ministro, seu bosta! Não dá pra deixar um cara desse solto, é perigoso, né? A vida tá passando aqui fora, nossas filhas estão crescendo, estão sofrendo, estão precisando fazer tratamento psicológico e realmente é o que eu falei, ele já tá pagando uma pena como se ele tivesse sido condenado, né? Não só ele. E sequer acusado foi. Sequer denunciado foi, né? Não foi denunciado, mas existe um inquérito. Para de mentir, Cristina Grêmio. Meu, a Cristina Grêmio vale tudo, né, meu? Exato, sequer denunciado foi. E, de fato, assim, a nossa família toda está sendo afetada, né, com tudo isso. Sim, porque tem esposa, filhas, tem pais, não sei se tem irmãos também, mas, enfim, obviamente que é uma tortura que se estende à família inteira. Por isso que eu digo que eu chamo de milhares de presos, porque são mais de 2 mil só no QG. Então, são milhares de presos, tem todos esses da Lesa Pátria ao longo dos meses subsequentes. E tem as dezenas de milhares de parentes que estão sendo torturados, inclusive financeiramente, muitos em dificuldade financeira. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, sobre as Nossa, dá enjoo, né, de ouvir isso, né, gente? E vendo o vídeo do cara, dá enjoo. dificuldades que a família está passando, mas muitos são provedores de família, né? Exato, meu marido era provedor da nossa família, né? E desde então a gente vai vivendo assim de ajuda de familiares, né? Especialmente da minha família e da família dele, meus sogros e meus pais. E não consigo ficar na minha casa, então desde 18 de abril a nossa vida realmente revirou de ponta cabeça, porque a gente passou um grande trauma, né? Dentro da nossa casa. E a situação é bem complicada, Cristina, em relação às crianças, né, principalmente, que sempre foram muito apegadas com o pai. Realmente ele era uma figura presente e... Nossa, um exemplo. É um exemplo de pessoa, né? Ele vai lá, invade prédios públicos, junto com mais 5 mil criminosos, e desafia o Alexandre de Moraes, né? Pega o ministro da Suprema Corte e fala: vem aqui agora, seu bosta, que eu quero ver. De quem é isso aqui? Isso aqui é do povo ou não é? É isso aí, nossa, um exemplo. E muito representativa para elas, então está sendo muito difícil essa questão, muito mesmo. E aí você diz que não consegue voltar para casa porque foi ali o palco do abuso, né? Onde a polícia entrou, não sei quantos policiais eram, mas eles não entram de uma maneira muito doce, né? De 6 horas da manhã, criança normalmente está dormindo nesse horário. E essa coisa de vasculhar a casa inteira, tiram tudo que está dentro das gavetas, procurando sabe lá o quê, né? Como, certo, procuravam arma, queriam... Estão falando assim, Alba Granato, Vitor, olha o gado falando de você. Que gado que falou de mim aqui? Não tô vendo. Aonde tem um gado falando de mim aqui? Eu não sei, gente. Quem que falou de mim aqui? Não tô vendo ninguém. Cadê? Não tô vendo, gente. Tem alguém falando assim... Vitor, tem gente falando de você aqui. Não sei quem é. Queriam saber se ele tinha arma, alguma coisa assim, enfim. O
Os policiais que foram até a nossa casa, até assim, foram cordiais, mas não tem como ser cordial numa situação dessa, né? Você vê sua casa invadida, 6 horas da manhã, policiais armados, revirando suas coisas, crianças chorando. Então, assim, é uma situação que realmente me faltam palavras, Cristina, para explicar o que a gente passou naquele dia e o que a gente vem passando, né? A tortura que a nossa família está passando todos esses meses. E no caso da prisão, ele está em Londrina, mas eu imagino que a situação não seja muito diferente daquela dos presos da Papuda, né? Como que está a situação física dele, de saúde, até psicológica, porque você deve conseguir visitar de vez em quando, né? Eu visito ele uma vez por semana, Cristina, inclusive, assim, só quem passa pelo constrangimento das visitas, assim, é uma mistura de sentimentos. Você fica muito feliz por estar podendo ver a pessoa, tá podendo visitar, mas ao mesmo tempo você tem que passar por revista, você tem que passar por raio-x, enfim, é bem constrangedor. Ele perdeu cerca de 10 quilos, né, desde que foi preso. Ele já vinha fazendo... Tinha que cobrar, eu acho que tinha que cobrar por esse serviço de spa aí. Isso aí o pessoal tá saindo tudo magrinho lá de dentro da Papuda e a gente aqui fora tentando fazer dieta. Tá errado isso aí. Tem que cobrar esse serviço. Um tratamento para depressão que de fato se agravou, né, com a prisão dele. Então ele está tomando remédio para depressão, para ansiedade, remédio forte para conseguir dormir. Ele tem doença autoimune, né, e que também piorou com a prisão dele. E atendimento médico precário, né. Então essa questão toda realmente é bem difícil para nossa família. E você sabe se ele tá em presídio ou tá em presídio, né? Penitenciária Estadual de Londrina. Ele tá em alguma ala separada? Porque já houve essa denúncia lá na Papuda, inclusive, de eles terem ficado em ala separada dos presos comuns, e quando a gente fala comum aqui, é até um eufemismo. Preso comum é assaltante de banco, é sequestrador, é pedófilo. Ah, claro, golpe de Estado não é crime, não. O que ele fez lá de invadir os prédios públicos não é crime. Ele chamar o Alexandre de Ministro de Moraes, ameaçar o ministro da Suprema Corte não é crime, né? O resto só que é crime. O que ele fez, ele é bonzinho. Putz, é muita vagabundagem esse tipo de argumento. Pedófilo, é estuprador, é homicida, é latrocida, é gente perigosa que cometeu crimes de fato e está condenada de fato por crimes graves cometidos. Não é alguém que furtou uma balinha na lanchonete da esquina, né? Exato, exato. Mas lá na Papuda já tem a denúncia de que no horário do banho de sol começaram a misturar os presos. Então eu não sei qual é a situação dele em Londrina, você sabe? Ô senhora, ele é um preso. Preso é preso. O crime dele tá no Código Penal. Não é uma coisa diferente, é Código Penal. Acabou, simples assim. Onde ele tá, Cristina, aqui é um presídio menor, né? Então, assim, ele tem condições de ficar numa ala separada, eles chamam de anexo. A visita não é misturada com os presos comuns, tá? É uma ala ali de trabalho, que eles chamam, uma ala anexo. Presos que estão ali meio que de passagem, eu não sei te explicar direito. Ô querida, isso aí é um centro de detenção provisória. Ele não tá preso cumprindo pena, ele não tá na ala dos condenados com trânsito em julgado. Ele tá na área de centro de detenção provisório. Por quê? Porque são pessoas que estão presas preventivamente, mas não foram julgadas e nem condenadas ainda. Só depois da condenação dele é que ele vai para a ala dos presos comuns. Todos são ali, todos que estão presos no centro de detenção provisório, eles são pessoas que foram presas em flagrante, cometendo crimes em flagrante. Ou por algum tipo de... Ou por conveniência do processo, né? Prisões cautelares. Direito, mas ele não fica assim com alto comando do crime, vamos dizer. E tem outros presos da Lesa Pátria lá também, não? Passaram por lá mais 2, aqui da nossa cidade com ele, que conseguiram a liberdade aí há cerca de um mês, liberdade assistida, né? Mediante tornozeleira, mas saíram há cerca de um mês. E obviamente que o advogado... Ó, esse tal de pinto roxo aqui que entrou no chat, quem é? São aquelas mesmas pessoas lá da mulher que falou, que eu interrompo, é a mesma coisa. Aí escreveu assim, ó, Valdinês Baiana, tá falando com outra pessoa, não faz perguntas pra ele, pro Vitor,
Porque dependendo do entendimento dele, ele bane do canal. É isso aí. Então, assim, olha aqui como você aprendeu. Parabéns, você é uma pessoa que aprende rápido. Eu nem precisei repetir. Então, se já sabe, é não fazer pergunta idiota aqui que eu vou banir mesmo, de verdade. Parabéns, gostei de você, viu? Gostei. É só não fazer pergunta idiota que eu não mando pra fora. O advogado do teu marido continua tentando um habeas corpus, uma liberação, mas sem resposta até o momento. A nossa defesa, assim, está sendo realmente brilhante, sabe, Cristina? Não tenho o que falar dos nossos advogados. Eu entendo que tudo que pode ser feito legalmente, juridicamente, está sendo feito, mas realmente, assim, a gente não está sendo ouvido, os nossos pedidos não estão sendo analisados caso a caso. Julgado ali tudo como multidão mesmo, eles esquecem que antes de ser uma multidão a gente é um indivíduo, né, e que as nossas condutas particulares e pessoais num momento desse tem que contar, né? Claro, claro. Lúmina, não vou nem te pedir para deixar algum recado para o ministro Alexandre de Moraes, porque obviamente ele não quer ouvir as pessoas que ele persegue, mas se pudesse falar com a PGR, eu acho que essa mulher já tinha que ter respondido o processo fácil. com a Procuradoria-Geral da República, o que você diria para tentar sensibilizar, já que não há nem denúncia apresentada contra o seu marido? Nem denúncia. Olha, Cristina, o que a gente sempre pede não é nenhum... Gente, esse vídeo aqui, eu descobri esse vídeo ontem, tá? Mas o marido dela já tá com denúncia, mostrei aqui. Ele faz... E logo ele vai estar preso, tá? Porque a sentença dele, certeza que é mais de 14 anos. O que ele fez ali, mais de 14 anos, certeza. Não é nenhum tipo de privilégio, né? É apenas que seja cumprida a lei. Eu acho que é o mínimo que a gente pode pedir. Vai ser cumprida a lei, querida. Seu marido vai ser preso. Enquanto cidadão, que seja cumprida a lei, né? Que rege o nosso país, que seja cumprido o que está na Constituição e que seja garantido os direitos dele. A gente pede que a PGR analise de fato os nossos pedidos, analise de fato o que a defesa nossa está pontuando ali, porque todo mundo, todos os advogados, todo mundo que a gente conversa, a gente fala, é impossível que isso tenha sido analisado, porque se fosse analisado, primeiro que ele teria ou uma denúncia ou uma absolvição, né? Mas até hoje simplesmente não tem, é negado o pedido da revogação da prisão, e parece que o negócio vai sendo empurrado com a barriga e nada do que a gente fala traz de fato assim, um efeito positivo no inquérito. Não tem sentido positivo no inquérito onde teu marido invadiu 3 prédios, xingou o ministro, ameaçou o ministro, falou, vem aqui agora, desafiou o ministro, né? Vem aqui agora, Alexandre de Moraes, seu bosta. Falou que agora era ele mesmo, eles eram dono daqueles prédios. Não tem ponto positivo. É só condenação mesmo. É um desalento, porque aquilo que a gente falou no início, não há quem recorrer, né? Não tem. É aquela máxima que o Rui Barbosa mesmo pregava, né? A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Não há quem recorrer, ainda mais na mais alta Suprema Corte do país, né? Exato. Olha, se tem alguma palavra de alento que dá para deixar, eu tenho dito para todos, é bom primeiro agradecer, né? Eu sei o momento difícil que vocês estão passando e o quanto é ruim se expor também numa situação dessas, tem tudo isso também, se expor perante a sociedade, né? E uma parte ainda cheia de ódio, achando que quem não vota no candidato deles é uma pessoa que merece, chamam inclusive de lixo humano e coisas nesse nível, mas que merece morrer na cadeia, eles falam. Gente, olha agora, os haters entraram na live, tá? Agora entrou um cara aqui com o nome de Bolsonaro, olha lá. O cara não tem a humildade de entender as falas das pessoas, o jeito que ele lê, ele já bane. Tenho dó da família desse depois das câmaras. Bom, deixa eu já banir esse aqui, já ocultar. Obrigado aí pela tua participação. Isso, pronto. Agora foi a última participação que você teve aqui. Obrigado pela participação. Vamos lá. Falam isso com todas as letras, sem ter cometido crime algum. Então, o que eu primeiro agradecer e dizer o que eu tenho dito, que eu espero viver para ver a justiça de fato acontecer nesse país, a justiça de fato ser restabelecida nesse país, se é que algum dia existiu, que a gente já questiona agora.
Exato. E todos, absolutamente todos, 100% dos presos políticos, dos exilados políticos, das famílias dos presos políticos e dos exilados políticos serem indenizadas, porque aqueles guerrilheiros da década de 60 que lutavam pelo país, tinham seus propósitos, mas pegaram em armas, de fato cometeram crimes, Exato. assaltaram bancos como a Dilma, né? Ou Exato. sequestraram um embaixador americano, como outros petistas que hoje... Gente, é crime atrás de crime. Eu vou mandar essa fala também pro sobrinho da Dilma Rousseff, que eu tenho mandado algumas coisas pra ele, também pra ver se sai um processinho aí, vamos ver. Estão no poder, que Exato. os atuais perseguidos políticos sejam indenizados, porque se aqueles foram, esses aqui têm que ser com um pagamento infinitamente maior. Eu sei. A Cristina Grêmio fala assim, né? Pessoas que pegaram em armas. Cristina Grêmio, o exército, ele tem o domínio das armas e ele deu um golpe militar. Quem é que tá errado? O exército matando pessoas na base da força e da arma. Eles detêm todas as armas. E a Cristina Grêmio fala que a culpa era de quem se defendia do exército criminoso que matava pessoas e sumia com pessoas. Essa mulher é fora da casinha. Eu né? sei que dinheiro Exato. nenhum paga o que vocês estão vivendo, mas no mínimo o justiçamento de fato perante a sociedade precisa ser feito. Então, a gente eu desejo realmente espera que a que o justiça tempo- aconteça e a gente está aqui trabalhando para isso, né? A gente espera que o tempo possa contar de fato essa história como ela realmente aconteceu, né? Porque nós que estamos por dentro, a gente tem certeza do que aconteceu, está muito nítido, está muito claro, quem acompanhou a CPMI, quem acompanha as suas entrevistas, né? Está muito nítido, muito claro. Mas ainda tem uma grande parte, viu, Cristina, da população que está alheia a tudo isso que está acontecendo. Pessoas Alienada que até não mesmo, concordam, mas estão alienadas, não sabem do que está acontecendo, acham que o 8 de janeiro ficou lá atrás e que ficou tudo resolvido lá. Mas não, existem presos políticos no Brasil, existe gente sem denúncia há mais de 220 dias, como é o caso do meu... Gente, o marido dela, golpista declarado. Golpista declarado. E a mulher mentindo aí, tipo, absurdo. marido. Então eu acho assim que são denúncias graves que devem ser realmente escancaradas. Então te agradeço por esse espaço que você dá, tá dando não só para mim como para outros familiares e presos também. Não é mais do que a obrigação, mas eu tenho esse mesmo sonho de que a história faça uma reparação de todo Exato. esse mal provocado pela atual equipe no Poder Judiciário, nas Cortes Supremas, né? E no Poder Exato. Executivo também. Muito Que eles obrigada, passem viu? de terroristas a heróis, né? Porque é isso que eles são. Exatamente. Incitação ao crime. Heróis. Heróis. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Cortes Supremas, né? E no Poder Exato. Executivo também. Muito Que eles obrigada, passem viu? de terroristas a heróis, né? Porque é isso que eles são. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, viu, Lu? Que eles passem de terroristas a heróis. Não. Dá uma olhadinha nisso. Executivo também. Muito Que eles obrigada, passem viu? de terroristas a heróis, né? Porque é isso que eles são. Exatamente. A mulher desse cara aqui, ó, tá falando que ele é herói. Olha isso. Os policiais que tá tentando contra o povo tá levando a pior. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. É o paperreco. Bora! Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Tamo aqui dentro ou não tamo? É nosso ou não é? Eu não é! Eu não é! É nossa essa bosta ou não? É isso, Supremo é o povo ou não é? Supremo é... Esse aqui é o herói. Herói. A mulher dele falou que ele é um herói. Então, tem que rever alguns conceitos aí, tá? Porque existe um crime que é o artigo 286, tá? Do Código Penal, que chama incitação ao crime. Aquele que incita publicamente o cometimento de crime. Olha aí, ó. Falar que esse cara aqui é herói, isso aí incita crime. Cuidado, hein? Cuidado, hein?
Olha, gente, é bizarro, tá? É bizarro.